qual o tamanho da biodiversidade brasileira? Quantas espécies vegetais e animais nós temos? E qual a relação com o bioma cerrado? As respostas agora na capacitação tecnológica. Olá, tudo bem? Meu nome é José Felipe Ribeiro, trabalho na Embrapa Cerrados e estou aqui hoje para falar com você sobre a biodiversidade da vegetação do bioma cerrado. Então, nós já falamos, já entendemos então como é que o cerrado é uma savana. Vimos que nessa savana tem uma série de paisagens diferentes e agora nós vamos falar da biodiversidade que acontece nesses ambientes. O objetivo, então, dessa nossa conversa é entender quantos somos, quantas espécies tem aqui, como é que é a biogeografia, como é que é a distribuição dessas espécies, não só dentro de cada uma dessas paisagens, mas também dentro de toda a amplitude do cerrado dentro do Brasil. Nós vamos falar, então, por isso, se você tem uma distribuição, como é que estão as espécies generalistas, como é que estão as espécies restritas a determinados ambientes, e aí determinando como é que são alguns grupos fitogeográficos dentro do nosso cerrado. E para quê? Qual é a função que a gente pode ter em termos de código florestal, entender essa riqueza de espécies? Então essa é a conversa que nós vamos ter aqui nesse módulo, nesse curso. Tá? Quando a gente fala em termos da diversidade brasileira, né, essa fonte, Leverson, grupo lá da Unicamp, dá uma olhada, nós vamos lá, vírus 350 conhecido, bactérias 400, fungos 13.000, algas, plantas, protozoários 3.500, animais 132.000. Veja só o que é que a gente conhece e o que é que a gente desconhece. Se vocês forem observar nesses números, vejam lá, o que a gente conhece em termos de plantas é quase o que está sendo estimado que acontece. Os outros grupos, nós estamos perdendo e muito do que existe e não vamos conseguir porque o desaparecimento dessas espécies, dessa biodiversidade que o Brasil tem, está sendo perdida muito rapidamente. Né? Vejam ali que em termos de animais, nós estamos quase 10 vezes de desconhecimento do que a gente sabe que tem e do que a gente não sabe que tem. Quando a gente está falando em biodiversidade, eu vou trazer algum número o seguinte, muitos daqueles valores que a gente fala em biodiversidade, na verdade a gente está falando de riqueza, que é o número de espécies que estão acontecendo num determinado local. Biodiversidade é muito mais do que apenas número de espécies. Ele fala não só desse número, mas também fala da proporção que cada espécie está em relação às outras que estão acontecendo naquele ambiente. Então, quando a gente fala em espécies e fala da riqueza de espécies no cerrado, veja, nós estamos falando de 11.000 espécies de plantas, 212 espécies de mamíferos, 837 de aves, répteis, 180. O que eu quero ressaltar desses números que nós temos aí com vocês? Né? No caso, você deve prestar atenção ao seguinte, olha, em termos de aves, 50% das aves que existem no Brasil, elas acontecem também no cerrado. Não são endêmicas, porque elas circulam, né? Quando você fala em termos de planeta, 10% desse número que acontece no cerrado é parte daquilo que acontece no nosso planeta. Mostrando, então, a importância que tem o cerrado para a manutenção dos mamíferos, dos répteis, dos anfíbios que nós temos nesse nosso planeta. Né? No Brasil, nós não podemos falar aqui, mamíferos 40%. Né? Agora, quando a gente fala em endemismo, né? Veja só, as 11.000 espécies que o cerrado tem, 40% só acontece no bioma cerrado, diferentemente daquelas aves, está vendo? Nós temos 837, mas só 29 são endêmicas. Isso é fundamental para que a gente entenda como é que esse ambiente é importante para aqueles que vivem aqui e para aqueles que também estão, para aquelas espécies que estão de passagem no nosso ambiente, tá certo? Essa porcentagem de endemismo ainda precisa de muito estudo. Você veja que tem muitos pontos de interrogação. Quantas delas só ocorrem aqui, quantas delas estão ameaçadas? Veja lá, ó, 10%, quer dizer, mais de 1.000 espécies desse bioma de plantas estão ameaçadas de desaparecer.
Então, nós temos que entender essa dinâmica, né, desse ambiente. Uma outra coisa que eu quero falar para você é, antigamente, quando eu digo antigamente, há cerca de 50 anos atrás, o que se dizia é que o Cerrado era muito pobre, que o que era importante para o nosso país era a Amazônia, né? O que nós podemos ver é que, veja só, se falava em 537 espécies de aves na savana, né, do Cerrado, né? Nós estamos falando aí 50 anos atrás. O que nós estamos vendo hoje é que de warming, né, que é 2.418 espécies que o bioma apresentava, hoje nós já estamos falando em quase 12 mil. Né? O Cerrado se tornou um hotspot de biodiversidade, que eu estou falando em termos de riqueza de espécies. O quão importante é o Cerrado em termos de biodiversidade. Esse número, vou falar para vocês, como é que nós estamos, essa é uma publicação que nós temos aí do Cerrado, né, falando dessas espécies, e como é que elas estão distribuídas, entre essas 12 mil espécies, como é que elas estão distribuídas? Praticamente 8.800 nos campos, elas compartilham com as espécies de savana, 7.500, ou seja, tem algumas espécies que acontecem no campo, também acontecem na savana, e um pouco menos nas florestas, nós estamos falando de quase 7 mil. Desses números, são 2.000 mais ou menos lenhosas na floresta, na savana são praticamente 1.000, e nos campos, que tem poucas árvores, nós estamos falando em quase 800. Então, mostrando para vocês como é que tem uma troca de espécies entre fitofisionomias, e nós vamos falar também daqui a pouco sobre como tem uma troca de espécies dentro da geografia do Cerrado. Tá? Número total de espécies do Cerrado aqui, 12 mil. Isso daí foi uma outra pergunta que a gente fez. Daquelas 1.000 espécies de savana, né, a gente procurou entender, se a gente vai recuperar a reserva legal do Cerrado, por exemplo, quais são as espécies que esse Cerrado tem? Elas são as mesmas distribuídas em todo o Brasil? Se a gente não sabe essa pergunta, como é que eu vou recomendar uma restauração? Como é que eu vou recomendar uma situação de recuperação de área degradada? No Amapá, por exemplo, é a mesma espécie que eu vou recomendar aqui para o Cerrado? Ou vou recomendar lá para as savanas, para os cerrados do Paraná? O que a gente fez foi fazer essa pergunta. Então, nós quadriculamos o Brasil, né, para ter a amostragem bem distribuída. Né? Nós usamos o grid do Radão Brasil e conseguimos determinar 124 retângulos e conseguimos coletar informação em 94 deles, ou seja, em quase 75%. O que nós fizemos? Qual era a pergunta? Claro que você viajar pelo Brasil afora, foram mais de 70 mil quilômetros que a gente percorreu para entender e buscar essa resposta de as espécies lenhosas, as espécies arbóreas das savanas, são as mesmas em todo o Brasil? Onde que elas são diferentes? Qual é a biogeografia dessas espécies? Para poder ter um nome se você vai fazer alguma recuperação, aí é onde você mora, se você está no norte do Brasil, se você está no nordeste, se você está no sul, qual é a espécie lenhosa que você vai usar para a recuperação do seu ambiente, quais são aquelas que são restritas, quais são aquelas que são generalistas, certo? Esse levantamento foi feito, como a gente chamou de levantamento rápido, foram 170 levantamentos rápidos, que procuraram acontecer onde a literatura não tinha feito levantamento. Então, o local que a gente estudou, basicamente, foi na Bahia, nos Cerrados da Bahia, nos Cerrados do Maranhão, nos Cerrados do Mato Grosso do Sul, foram 31 levantamentos em Mato Grosso do Sul. No Tocantins, que praticamente não existia levantamento nenhum. Então, a gente foi procurar onde o conhecimento estava ruim, né? Onde a literatura não tinha estudo, com esse tipo de levantamento que eu vou descrever para vocês agora. A gente saía no campo, em 3, 4 pessoas, com uma lista de espécies, dessa lista de espécies lenhosas que acontecia, e em vez de fazer uma curva área-espécie, a gente fazia uma curva tempo-espécie. Então, a gente saía andando, alguém com uma lista na mão, 15 minutos anotava com as espécies, mais 15 minutos anotava mais outra espécie, mais 15 minutos e assim por diante. Com isso, né, no espaço, vocês podem ver aqui, né, o caminhamento, as 3, 4 pessoas, né, caminhava nesse sentido, e aí ia fazendo uma lista mostrando quais eram as espécies que estavam ocorrendo, como se fosse uma lista de chamada.
para saber, nessa distribuição em termos de Brasil, o que é que nós temos de espécie lenhosa nessas savanas brasileiras. Fizemos então essa curva espécie-tempo. A cada 15 minutos a gente fazia uma marcação e via que conseguimos estabilizar praticamente depois de 1 hora de levantamento. Então, com isso, a gente tinha uma ideia para dar para você de quais eram a distribuição das espécies em termos lenhosas, em termos de Brasil. Tá certo? Esse é um exemplo de uma lista de chamado aí para a região ali de Água Boa, né, no Mato Grosso. A gente ainda conseguia saber não apenas quais eram as espécies, mas quais eram as mais abundantes, quais eram as comuns, quais eram as frequentes, quais eram as ocasionais e quais eram as raras, para dar uma ideia relativa. E aí nós estamos falando de biodiversidade, não apenas de riqueza. Quais eram as mais frequentes dentro de cada um desses ambientes. O que é isso? Então nós conseguimos entender quais eram as espécies generalistas. Quais foram as espécies que aconteceram em mais de 50% dentro desses sítios que a gente já mostrou? 170 no levantamento rápido e mais de 200 na literatura. Nós temos mais de 376 áreas. Verificamos que a birsonima, né, o murici, o pau-terra da folha grande, Calea grandiflora, a faveira, né, e a mama-cadela são uma dessas espécies mais comuns. Né? E, obviamente, tivemos espécies restritas, dependendo lá, no norte e noroeste, Aritella ciliata, Cariocarpo neatum, né, mais para o nordeste, Voquisia gardineri, quando nós estamos falando do centro-oeste, Mesilaudos, Aspidosperma, e mais ao sul, a Cosmos subelegas. O que nós percebemos, então, que nós temos espécies que estão distribuídas relativamente bem em toda a vegetação savânica do bioma cerrado, e temos algumas que dão a cara de determinadas regiões do Brasil. São as espécies, então, que nos dizem onde nós estamos. As generalistas dizem que nós estamos na savana, mas elas não dizem onde dessa savana nós estamos. Vamos em frente. Eu quero falar dessas 38 espécies com vocês, das que nós chamamos de generalistas. Né? Nós tivemos aí nesses levantamentos praticamente 951, né? 951 espécies, das quais 121 estiveram bem distribuídas, mas somente 38 aconteceram em mais de 50% desses sítios, mostrando que o número de espécies generalistas é muito pequeno. Né? Esse é o nome científico delas, a porcentagem de ocorrência delas, mas vamos mostrar aqui o nome comum delas, tá certo? Nós estamos falando do pau-terra, nós estamos falando do pequi, nós estamos falando do jatobá, do pau-santo, nós estamos falando da mangaba.